Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal, o lugar onde a gente desvenda os segredos mais bem guardados da história. Hoje vamos falar sobre um marco fundamental do nosso país, a chegada dos europeus ao Brasil. Tenho certeza que na escola você aprendeu que foi Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500, certo? Bom, prepare-se porque a história pode ser um pouco diferente do que nos contaram. Imagine a cena. Estamos no início do ano 1500. Caravelas cruzam o Atlântico em busca de novas rotas e riquezas. Enquanto a frota de Cabral ainda estava sendo preparada em Portugal, um outro navegador, um espanhol muito experiente, já estava bem adiantado em sua própria expedição. O nome dele era Vicente Yáñez Pinzón. Se esse nome soa familiar, não é por acaso. Ele era ninguém menos que o comandante da caravela, Niña. Na famosa primeira viagem de Cristóvão Colombo à América, em 1492. Ou seja, ele não era nenhum amador. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Após explorar partes do Caribe, Pinzón decidiu navegar mais para o sul, levado por fortes correntes marítimas. E foi assim que, em 26 de janeiro de 1500, quase 3 meses inteiros antes de Cabral, a expedição de Pinzón avistou terra. Eles desembarcaram em um local que batizaram de Cabo de Santa Maria de la Consolación. Hoje, os historiadores acreditam que esse ponto seja a Ponta do Mucuripe, em Fortaleza, ou o Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco. Pinzón e sua tripulação exploraram a foz de um grande rio que eles chamaram de Rio Santa Maria de la Mar Dulce. Muito provavelmente o nosso rio Amazonas, maravilhados com a imensidão de água doce que se encontrava com o oceano. Eles foram os primeiros europeus documentados a navegar por aquelas águas. Mas aqui vem a grande pergunta. Se Pinzón chegou antes, por que Cabral levou todo o crédito? A resposta é uma mistura de política, tratados e, claro, um pouco de sorte. Naquela época, o Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 entre Portugal e Espanha, dividia o mundo a ser descoberto entre as duas potências. A linha imaginária do tratado passava justamente pela costa brasileira. As terras que Pinzón explorou estavam, segundo o acordo, na zona de domínio português. Como ele era espanhol, sua descoberta não poderia ser oficialmente reivindicada pela coroa da Espanha. Seria como um time marcar um gol em campo adversário e o juiz anular por um impedimento diplomático. Então, quando Pedro Álvares Cabral chegou em 22 de abril de 1500 em Porto Seguro, na Bahia, ele não estava apenas descobrindo uma nova terra. Ele estava tomando posse oficial dela em nome da coroa portuguesa, que era quem tinha o direito sobre aquela região, de acordo com os tratados da época. A chegada de Cabral foi um ato político, uma reivindicação formal, muito mais do que uma simples descoberta geográfica. Por isso foi a sua viagem que entrou para os registros oficiais como o marco zero da história do Brasil. Isso não diminui a importância da viagem de Cabral, que efetivamente deu início à colonização portuguesa, mas revela como a história é complexa e cheia de camadas. A expedição de Pinzón é um capítulo fascinante e muitas vezes esquecido, que nos mostra que a corrida pelas Índias era muito mais disputada e cheia de personagens do que imaginamos. A história não é uma linha reta, mas um emaranhado de eventos, motivações e às vezes de descobridores que a memória coletiva acabou deixando para trás. É incrível pensar que outros olhos europeus viram nossas praias e nossas florestas antes da data que todos nós aprendemos. Essa descoberta esquecida de Vicente Pinzón nos lembra que sempre há mais para aprender e questionar sobre o nosso passado. E aí, você já conhecia essa história? O que você acha? A história do Brasil deveria ser recontada para incluir Pinzón como o primeiro europeu a chegar? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos adorar saber sua opinião. Se você gostou de desvendar mais esse mistério com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma curiosidade histórica. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Abraços!